Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença, ó Deus, para Te louvar, bendizer o Teu nome, suplicar pelos nossos irmãos, a Tua igreja. Guarda, Senhor, os nossos amados irmãos, guarda cada vida. Opera, meu Senhor, em cada coração, abençoa os meus irmãos, Pai, crianças, jovens e adultos. Guarda, meu Senhor, cada um, a tua igreja, os teus ministros. Opera, meu Senhor, opera a salvação. Opera, meu Senhor, transformação. Opera, ó Deus, na vida da igreja. Abençoa, meus senhores, que estão bem, te louvando, te servindo, bendizendo, adorando a ti, Senhor, com fidelidade. Abençoa os que estão tristes, sofrendo, ó Deus, fala com eles, ajuda, orienta, dá a tua proteção. Deus maravilhoso, guarda o nosso coração. Abençoa os nossos ouvintes, os nossos irmãos e cooperadores. Dá, ó Pai, a cada um a porção da tua presença, o prazer de estar na tua presença, na tua casa, Senhor, congregando, servindo e em seus lares, ó Deus, tendo consciência de que tu estás presente. Pai bondoso, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Glória ao Justo, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. Estamos no ano 26, são 34 anos de rádio, mais o programa Glória ao Justo. Nós colocamos depois, bem depois, porque a minha condição social e financeira me impediria de fazer um trabalho já sólido no comecinho. Então, à medida que os nossos irmãos iam nos ajudando, quando era possível aumentar uma hora de atividade, nós aumentávamos e fizemos assim, por isso que hoje nós estamos todos os dias úteis no ar. Agradecemos ao nosso Deus, agradecemos os nossos irmãos, a Igreja do Senhor, pela sua cooperação generosa. Agora a nossa leitura hoje, meus amados irmãos, Salmo de número 4. O Salmo todo são 8 versículos e é uma bênção para você e para mim. É uma bênção para mim e para você. Portanto, aplica-se a qualquer idade, a qualquer atividade na Igreja do Senhor. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem, Senhor? Exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Maravilha do céu, maravilha de Deus. Querido Pai, Senhor do céu e da terra, nós te louvamos pela leitura em tua palavra santa, pela fidelidade dos teus servos,
pela tua bondade para com cada servo teu. Continua, meu Senhor, operando maravilhas. Continua, Senhor, fazendo a tua obra a partir do nosso ser, do nosso coração, da nossa vida, do nosso lar. Abençoa cada família, pais e mães, abençoa filhos, abençoa, meu Senhor, filhos casados, filhos solteiros, guarda cada família, dando tranquilidade e paz aos pais, dando, Senhor, a tua proteção. Deus maravilhoso, Deus todo-poderoso, guarda os teus servos, dá a tua ajuda, operando, Senhor, para a glória do teu nome. Deus fiel, ouve a nossa petição, em nome de Jesus te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus amados irmãos, uma leitura maravilhosa. O Salmo de número 4, estes 8 versículos, quanta orientação preciosa. Para começar, o salmista pede ao Senhor que o atenda quando orar. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Você pode ser injustiçado por familiares, você pode ser injustiçado por colegas de trabalho, você pode ser injustiçado até mesmo na família de Deus, na igreja de Deus. Você pode ser injustiçado na vizinhança. Você pode ser injustiçado por órgãos governamentais, por indivíduos ou órgãos. Você pode sofrer várias injustiças. Mas, você clamando a Deus, acontece isto que o salmista diz aqui: na minha angústia, deste-me largueza, ou seja, quando eu estava angustiado, pensando que não resistiria, tu melhorou a minha condição, a minha compreensão das coisas, o meu estado de espírito, o meu estado emocional. Deste-me largueza, agora tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ouve a minha oração. Ouve a minha oração. Muitos não oram porque não acreditam que o Senhor vai ouvir a oração. Estou com uma irritaçãozinha aqui, mas vou falar. Glória a Deus. Eu não tenho muita dificuldade em admitir essas fraquezas humanas. Não. Ninguém é de ferro, ninguém é para sempre e tal. Então, eu não tenho dificuldade em admitir. Alguns ficam tão aflitos, pedem perdão e tal. Que mal tem? São reações do físico, do corpo. Os maus tempos, a quintura e tal. Bom, filhos dos homens, até quando convertereis? Esse é o versículo 2. Salmo de número 4, versículo 2. Filhos dos homens, aqui refere-se a todos. Filhos dos homens sem importância, filhos dos homens importantíssimos, filhos dos homens que só têm autoridade em casa, se tiver, e filhos dos homens com poder de vida e morte, como os reis, por exemplo, no passado. Filhos dos homens podendo tomar decisões legais e filhos dos homens que podem praticar grandes injustiças. Saberíamos nós quantos 1000 presos tem no Brasil sem um julgamento? Nós tendo um sistema judiciário podre, caro e pesado. O sistema podre, caro e pesado.
saberíamos nós quantas famílias passam necessidade, quantos indivíduos vão para aquela perícia médica, aquela coisa chamada perícia médica. E os médicos daquele sistema ganham para fazer o mal. Pessoas que teriam necessidade de fato e não são atendidas. Então, quantas injustiças! Até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Aqui está falando da fé. A fé falsa. Outro dia uma idólatra disse para outra que a outra estava indo com a igreja lá e tal. Quanto mais fé, melhor. É melhor mesmo. Quanto mais fé, não existe isto. Quem mistura, uma hora está no evangelho, outra hora no Zé Fragélio, outra hora está no frégio da idolatria. Quem não tem discernimento perde muito e perde mais e perde tudo. Buscando a mentira. Buscando a mentira. No versículo 3 diz: sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é temente. Aqui nesta versão que eu li diz piedoso. Tem uns termos não muito usados por nós evangélicos, por nós crentes em Jesus Cristo, porque foram usados demais, ficaram surrados na idolatria, na enganação, na feitiçaria. Nós usamos bem pouco, ouvimos bem pouco essa terminologia, piedade. E tem uns que eu não uso nunca. Trindade, Santíssima Trindade, já tem marca de corrupção espiritual. O Novo Testamento fala da Santíssima Fé. Santíssima Fé. E quem tem a Santíssima Fé não precisa inovar com perversidade, com maldade, com fantasia. Ele separou para si aquele que é temente, o piedoso. O Senhor ouvirá quando ele clamar. Quando clamar a ele. Aí vem uma orientação, aqui é a peso de ouro, esta orientação do versículo 4. Perturbai-vos e não pequeis. Quantas vezes eu já fiz discurso? Eu faço discurso para matar. É um discurso que, se eu pronunciasse o discurso, eu fazia vítimas. Eu faria vítimas. Aqueles que são despreparados, sensível demais. Então, por causa do neófito, eu não pronuncio o discurso, eu fiz. Tive a oportunidade, encontrei o tapado que eu queria destapar os ouvidos dele, mas pela orientação da palavra de Deus, segura aqui a linguazinha, a faísca. Segura a faísca. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração na vossa cama. Como é bom ser instruído por Deus.
No lugar de soltar os bichos, soltar o verbo, botar para quebrar, cuspir fogo, pondera. Se eu falar isto, vai estragar. Se eu falar isto assim, fulano, ciclano e beltrano não estão preparados para ouvir. Vai haver prejuízo, então dá-me graça, não vou falar. Aí eu assumo uma espécie de culpa, eu fico no prejuízo, eu fico no prejuízo para não ofender. Está aqui a orientação divina. Perturbai-vos, tem uma versão que diz irai-vos. Perturbai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Faça um juízo, julgue. Eu devo falar o que eu pensei? Se eu falasse o que eu tenho vontade, estragaria. Então, não estrague. Não estrague. O apóstolo Paulo dava este conselho. Esse conselho aqui tem 3.000 anos. Quando o Paulo estava pregando, já estava com 1.000 anos desta orientação. E Paulo dá a mesma orientação. Não faça o mal, não julgue, não condene, não faça perecer aqueles por quem Cristo morreu. Então, meus amados, nós somos muito bem instruídos. Só não é bem instruído se não quiser. Até porque a palavra está na nossa mão. Não está lá do outro lado do Oceano Atlântico. Está lá no Pacífico, não está lá, não. Está aqui, no alcance da mão. E hoje, com as facilidades, se o sujeito não tiver uma Bíblia fisicamente, uma Bíblia de papel, ele entra num Google da vida desse e ele teria a Bíblia em qualquer idioma. Tem Bíblia Sagrada em mais de 300 idiomas. Ele lê a palavra, ele corrige os seus pensamentos, ele pauta a sua vida. No versículo 5, a orientação é oferecer sacrifícios de justiça. O sujeito ofende o próximo, não pondera, solta os bichos, solta o verbo, aí chega em casa, se ajoelha, Senhor, perdoa minhas faltas, o estrago já está feito, então oferecer sacrifício com justiça, com sabedoria, eu faço tudo maravilhosamente bem, mas não tenho discernimento para entender que aqueles que estão começando seriam prejudicados com minhas atitudes. Então, oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem me mostrará o bem? Tem bem maior do que conhecer a palavra de Deus, o propósito divino, na lei de Moisés, nos livros históricos, nos livros proféticos, nos salmos, nos 4 evangelhos são 4, 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, evangelhos sinóticos, que dizem quase a mesma coisa, com palavras diferentes. E tem o evangelho do Filho de Deus, o evangelho de João, o evangelho do Verbo eterno. O evangelho de Deus, o evangelho do Filho de Deus, a revelação profunda do Filho de Deus, o Salvador de Maria, é Jesus. Os idólatras perversos, os enganadores, se arrepiam disso, mas
O Salvador de Maria é Jesus, o Filho de Deus. Porque a parte dela é a parte material, a parte humana. A parte dela, apesar de ser grandiosíssima, a eleição de Maria foi grandiosíssima para ser a mãe do homem Jesus. Mãe de Deus é embuste de Satanás, porque o diabo é exagerado. Ou não acredita ou diviniza. O diabo é exagerado. Ou ele põe por terra ou quer botar num trono mais alto do que o necessário. Maria, mãe de Deus, é a doutrina de Satanás. Maria é mãe de Jesus. Jesus é o Salvador de Maria. O Filho de Deus, que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do Pai, cheio de graça e de verdade, como a glória do unigênito do Pai. Ele é o Salvador de todos os homens, Salvador de toda a humanidade. Ninguém, palavra de Jesus, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, confiai no Senhor. É Ele quem mostra o bem, é Ele quem faz o bem, é Ele quem dá o bem, é Ele o doador do maior bem. A compreensão, o discernimento, o entendimento para receber a sua graça e guardar no coração. Quem nos mostrará o bem, Senhor? Exalta sobre nós a luz do teu rosto. Nos ilumina, Senhor. No versículo 7, diz, puseste alegria no meu coração, mais do que a alegria da boa colheita. Olha que coisa linda, olha que orientação linda. Um coração alegre, cheio de Deus, cheio da graça, é mais importante, tem mais valor para Deus do que os que se regozijam pelo sucesso na sua empreitada, na sua plantação. Puseste alegria no meu coração mais do que no tempo que se multiplicaram o trigo e o vinho. Aí, descanso total, no versículo 8. Em paz também me deitarei e dormirei. Você já perdeu o sono? Já teve insônia? Já ficou perturbado? A Bíblia Sagrada fala de um tempo e de uma situação de perturbação tão grande que o sujeito pede para anoitecer para ver se dorme, pede para amanhecer porque não dormiu. A Bíblia tem tudo. Ah, meu Deus, tomara que chegue a noite para eu repousar. Chega a noite, aí ele não consegue conciliar o sono. Meu Deus, tomara que chegue que o dia amanheça para eu poder sair. Mas aqui, quem recebe o conselho divino, a palavra divina, quem é orientado assim por Deus, a conclusão é: em paz também me deitarei e dormirei, porque tu, Senhor, tu és o único que me dá esta segurança. Meus queridos irmãos, tem nada melhor, não tem nada melhor do que paz com Deus. Deus abençoe vocês, Deus abençoe as vossas vidas, família, atividade. Deus encha o coração de vocês de graça, de gratidão, de bens, muita fé e confiança. Amém? Vamos fazer a nossa intercessão pelo memorial. O memorial da oração, meus amados, é um ajuntamento de nomes aqui, de pessoas de todo esse tempo. Muitos já foram para casa há quantos anos, mas como é que eu esqueço? Como é que eu vou esquecer, meus queridos irmãos, que faziam de tudo
Um deles estava já em estado terminal e chamou a esposa e fez o pedido: não deixe de ajudar o rádio, não deixe de ajudar o pastor Freire. Que maravilha! Como é que eu vou esquecer, meu irmão? Como é que eu vou esquecer, minhas irmãs? Como é que eu vou esquecer aqueles que, pelo amor que têm para com o Senhor e a sua palavra, fazem tudo para nos ajudar, porque nós levamos a palavra. Talvez eu me apresente, às vezes, com um pouquinho de mau jeito, mas para quem vive na corrupção, na miséria, no faz de conta, na idolatria e na perversidade, ainda quer desviar os outros, não dá para alisar. Então, obrigado ao meu Senhor, porque nos dá graça, autoridade, força, e obrigado aos meus irmãos, porque se mantém conosco. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pela tua graça. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua mão estendida sobre nós, nos dando o necessário, a saúde, a paz, a alegria, Senhor, a disposição. Ó Deus, é a condição. Amado Pai, eu te louvo pela tua igreja, eu te louvo pelos ministros do Evangelho, eu te louvo pelo meu pastor. Ó Deus, eu te louvo pelos meus pastores. Ah, Senhor, eu honro e louvo ao teu nome, Senhor, pelos feitos deles, pela memória deles. E agora socorre, meu Senhor, os meus irmãos, guarda os meus irmãos, abençoa o pastor Luiz Torres, abençoa o pastor Benedito Vasconcelos, toma em tuas santas mãos que estão enfermos. Ó Deus, tenha misericórdia dos teus servos enfermos e guarda a tua igreja. Este memorial da oração, ó Deus, tu conhece os milhares, tu conheces, Senhor, os milhares, homens, mulheres, crianças, jovens e adultos, os obreiros, os idosos na tua casa. Tu conheces, Senhor. Eu te louvo, ó Deus, pelos nossos irmãos, nossos amigos, os nossos seguidores e inscritos. Eu te louvo, meu Senhor, pela tua bondade. Pai querido, Senhor da glória, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.